Salve, salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais uma terça-feira juntos, mais uma terça-feira de entregar para vocês um super pré-prova. E olha só que legal, eu sempre inicio falando sobre isso, porque sempre tem gente nova por aqui, então você que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que demais ter você por aqui. E antes de mais nada, se você está aqui pela primeira vez, ou se você já esteve aqui e não fez isso que eu vou pedir agora, vou te pedir para se inscrever nesse canal se você não está inscrito. Poxa, se inscreva aí, a gente fica bem feliz quando um vídeo, que a gente tem as métricas aqui, né? Esse vídeo deu tantos inscritos. Pô, caramba, galera, fez o que eu pedi, então muito obrigado de antemão. Se inscreva se você não está inscrito, porque assim a gente consegue entregar mais conteúdo por aqui. Tudo bem? Eu também já deixo um joinha, um legal, um like nesse vídeo, por gentileza, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo tem valor, é um conteúdo legal e entrega isso para mais pessoas. Olha só que legal, para que você eventualmente que está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar o que é um pré-prova. Um pré-prova é um consolidado, um compilado de questões que eu sempre vou trazer semanalmente aqui neste canal, do que aconteceu na semana anterior nas provas de CPA 10 e CPA 20. E aí, esses tempos até, eu fiquei incomodado com isso, por isso que eu explico sobre isso, né? Esses tempos um aluno falou assim, caramba, Lucas, só 8 questões traz aqui. Sim, porque não é uma por mês, entendeu? É toda semana eu estou entregando aqui para vocês, inclusive tem semanas que eu entrego 2 por dia, então já são 88 edições de pré-prova, sempre semanalmente para você, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, fala com o estagiário aqui que ele consegue explicar mais detalhes para você. Tem também aulas nossas no Spotify gratuitamente, basta você procurar pelo meu nome lá, professor Lucas Silva, para você ouvir no carro, no metrô, no ônibus, no avião, na academia, seja lá onde for, basta procurar pelo meu nome que tem as aulas em áudio lá também. E tem também o meu Instagram, @professor Lucas Silva. Sempre fico bem feliz quando o cara fala assim, caramba, Lucas, vi seu vídeo lá no YouTube, e então eu me conectei com você aqui no Instagram. Quero lembrar também que aqui embaixo na descrição dessa aula você tem um link lá no meu canal do Telegram, onde eu entrego sempre o PDF dessas questões para você tentar resolvê-las sozinho ou sozinha antes de vir aqui para essa aula. O bacana disso é que você se desafia com um PDF que a gente manda gratuitamente no canal do Telegram, e a partir disso você vem para cá só para receber as correções, beleza? Bora começar, lembrando, tudo questão novinha, tudo questão da semana passada, um trabalho que eu faço semanalmente aqui para você. Então bora começar a nossa conversa. Olha só, a gente inicia e sempre vai ter os quadrinhos aqui de qual certificação cai, tá? Esse aqui não cai na CPA 10, mas pode ter um quadrinho, ou terá nas próximas questões sobre CPA 10. Então a turma de CPA 10 pode abrir aí um vinhozinho, não, vinho não, a gente está estudando, né? Abrir aí uma aguinha, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai começar a falar com vocês. Pois bem, o estagiário, lembrando semana passada, realizou uma aplicação em COI, Certificado de Operações Estruturadas, atrelado a ações no exterior, emitido pelo Shark Bank. Quem emite um COI, que eu costumo dizer em sala de aula, né? Coisa estranha, né? Coisa estranha, que é algo totalmente diferente, só existe no mercado brasileiro. Aliás, um COI, ele é um certificado de operações estruturadas. É um título de captação de grana emitido por um banco, uma instituição financeira. Você coloca a grana num COI, ou seja, está emprestando dinheiro para um banco. Esse COI, ele pode ser atrelado a um título de renda fixa, ou seja, pode te pagar uma taxa pré-fixada. Pode ser atrelado a ações, título de renda variável. Pode ser atrelado a dólar, né, a câmbio, a euro, seja o que for. Pode ser atrelado a ações no exterior. Pode ser atrelado a qualquer coisa, porque ele é uma coisa totalmente estranha. Esse COI, essa coisa estranha, portanto, apesar de poder ser, de novo, atrelado à renda fixa, ou indexado à renda fixa, ou renda variável, ou moeda, ou juros, tanto faz, ele é tributado como renda fixa, ok? Então ele é tributado igual a um CDB, igual a uma debênture, igual a um título público federal, ou seja, com a tabela regressiva do imposto de renda, 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, né? Se eu ficar até 6 meses, 22,5%, até um ano, 20%, até 2 anos, 17,5% e mais de 2 anos, 15%. Essa é a grande ideia, tudo bem? E aí, esse COI, né, Certificado de Operações Estruturadas, como ele pode ser atrelado à renda variável, que nesse caso aqui é a renda variável, né, ações,
ou moedas, enfim, né? Ele pode dar prejuízo. Ou seja, você colocou 100 reais nele, ele pode lá no final te pagar 80. Teve perda. Caramba, e agora? Para isso, para dar segurança para os investidores, alguns COIs, eles são emitidos com o que a gente chama de capital protegido, né? Capital protegido que é o seguinte, cara, tem uma proteção do seu capital. Ou seja, se você aplicou 100, se der tudo errado, você tem um capital protegido, ou seja, você resgata de volta o seu capital. Tem uma proteção do seu capital. Então ele vai te devolver se der tudo errado. Você não, alguns são emitidos assim, você não tem prejuízo. Né? Ele cobra uma taxa de administração ali, por ter administrado uma taxa, não é bem de administração, né? Uma taxa do título, mas ele não, você não tem perda. Não ter perda é uma palavra muito forte, né? Nesse período, logicamente, teve provavelmente inflação, você teve perda na prática, mas não tem perda do seu principal, do seu capital. Essa é a grande ideia, tá? Então, vamos ver aqui o que ele falou sobre isso. Olha só. Será tributado com alíquota única de 15%, cobrada unicamente no resgate. É mentira, porque, conforme eu expliquei ali, é tabela de renda fixa, tudo bem? 22,5, 15, 22,5, 20, 17,5 ou 15. O responsável pelo recolhimento do imposto de renda é o emissor do COI, perfeito, é o banco, né? Quem emite o COI que vai recolher já o imposto de renda, igual o CDB. No caso de operação de capital protegido, ou seja, aquele que eu coloquei 100, deu tudo errado, ele tem capital protegido, eu resgato os mesmos 100, existe incidência de IR? Não, porque o imposto de renda, ele só vai ter a incidência se eu tive lucro, se eu tive ganho de capital, se eu fiquei mais rico, né? E nesse caso eu não fiquei mais rico. Então só tem sobre o acréscimo patrimonial. Mercado financeiro é assim, com exceção do PGBL, né? PGBL paga sempre sobre o total, porque você teve a vantagem lá na entrada. Então, D de dado é a resposta para você, que aliás é a letra que mais cai nos meus pré-provas, né? Na minha capacidade muito criativa de criar gabaritos diferentes. 2. O estagiário, falei, né, que CPA 10 é voltar. O estagiário está realizando um investimento de 100 mil em fundos de investimentos, administrados, pelo Shark Bank de Investimentos S.A. Sobre esse tipo de investimento, analise a alternativa correta. Caiu na semana passada, tá? Bora? Vamos lá. Um fundo de renda fixa não poderá adquirir ativos emitidos no exterior. Está errado, né? Fundo de renda fixa pode sim comprar ativos emitidos no exterior. Pode, inclusive tem um fundo de renda fixa que chama dívida externa, né? O sufixo que chama, né? Ou seja, a subclasse. Ou seja, dentro de renda fixa tem outra classificação que é dívida externa. Então, é uma classificação dentro da classificação. É como se fosse assim, pô, carros. Carro é uma classificação geral. Aí você vai assim, carros, e dentro de carros eu tenho motorizações diferentes. Né? Ou pega, pô, caramba, um Celta, né, que foi meu primeiro carro. O Celta, acho que só tinha 1.0, mas você tinha modelos, né? O Celta de entrada, o Celta um pouquinho melhor, o Celta um pouquinho melhor que um pouquinho melhor. Nenhum era muito bom, né? Mas enfim, eu amo o Celtinha, meu primeiro carro. Mas enfim, você tem classificações dentro de Celta. Um fundo de dívida externa, ele é uma classificação, um modelo do fundo de renda fixa. Então, dívida externa compra títulos emitidos no exterior, dívida externa. Então, isso aqui não é uma verdade, tá? Possuem os fundos a garantia do FGC de até 250 mil. Não, fundo não tem garantia do FGC. Mesmo que seja algo feito por um banco, né? Por que não tem FGC? Entende o porquê? O que é FGC? FGC é o seguinte, é um seguro que vai me cobrir se eu te emprestar dinheiro e você quebrar. Então eu compro um CDB de um banco BTG, do Itaú, né? Eu emprestei dinheiro para esse banco. Se esse banco quebrar, o FGC cobre até 250 mil. Um fundo de investimento, eu não estou emprestando dinheiro para um banco. Fundo de investimento, eu estou dando para o banco cuidar para mim. É uma prestação de serviço. Portanto, eu não emprestei dinheiro para o banco. Eu dei para o banco cuidar. É diferente. Então, fundos de investimentos, eles não têm FGC. Porque não é um empréstimo que fiz para você. Ele é uma prestação de serviço. 3. Um fundo fechado, que é aquele que eu coloco dinheiro e ele tem que ficar lá dentro, possui a alíquota de 15% cobrado somente no resgate. Não é verdade, porque fundo de ações seria 15%, né? Mas não é por ser fechado que ele tem a alíquota de 15%. Inclusive tem fundo fechado de renda fixa. Sim, ele é cobrado só no resgate, né? Porque fundo fechado não tem o come cotas, mas não é uma verdade que é sempre 15%. Então sobra a letra D. Eu falei que eu era bem criativo, né, nos gabaritos. Então letra D, que é a nossa resposta, eu espero.
tinha riscado as outras 3, pelo amor de Deus, dá certo. Um fundo de ações possuirá pelo menos, no mínimo, 67% da carteira em ações, tá certo, né? O número mágico do fundo de ações, e pode adicionalmente cobrar cotas de outros fundos. Com esses 33% que sobra, ele pode comprar cotas de outros fundos, por exemplo, se ele não quiser ir em ativos diretos, né? Então, com esse saldo da carteira dele, ele pode comprar sim cotas de outros fundos, dedicado para você. 3. O estagiário recebeu um direito de subscrição de um determinado ativo, né? Sobre nesse caso, vamos falar aqui sobre ele, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Página em branco aqui pra gente, como eu sempre digo, né? Não tô aqui para dar gabarito para você, tô aqui para explicar para você entender do meu jeitinho, tudo bem? O que é um direito de subscrição, né? Como o próprio nome diz, é um direito, ou seja, esse direito eu exerço se eu quiser, e subscrição, subscrever, ou seja, subescrever, escrever embaixo, é quando eu estou assinando, ó, estou escrevendo embaixo. Estou dizendo eu quero. Se eu assino, eu estou dizendo eu quero. Subscrição pode ser trocado pela palavra compra. Se eu estou subscrevendo alguma coisa, eu estou dizendo eu quero essa coisa, eu compro essa coisa. Portanto, um direito de subscrição nada mais é que um direito de compra de alguma coisa. O que acontece é o seguinte, olha só. Uma empresa vai aumentar seu capital, né? Vai vender novas ações. Você é o acionista atual e a empresa fala assim, olha, eu vou vender essa ação lá no mercado para novos acionistas, né? E para novos acionistas. Porém, eu empresa, sou obrigado a, antes de ir para novos acionistas, porque eu vou colocar novos colegas nessa empresa, novos sócios, ofertar essa ação para os atuais. Porque a ideia é assim, vocês são os atuais, eu tenho que dar uma prioridade para ti. Então, antes de eu ir lá oferecer para os novos essas novas ações, para que novas pessoas sejam nossos sócios, você quer exercer esse direito de subscrição. Então, você tem um direito de comprar essa ação antes dessa ação ir para o mercado. Esse direito é seu, você vai ter uma data, por exemplo, você tem para exercer até junho, por exemplo, né? Você tem até junho para exercer. Estou botando uma data bem longa aqui, não é o caso, né? Você tem até junho para dizer se você quer ou não, tipo assim, ou entra ou sai. Se você não quiser, eu vou vender essa ação para os novos. E esse direito é seu. Até a data de exercer ele, você pode fazer o que ele quiser. Você pode, inclusive, repassar esse direito para alguém. Isso é um direito de subscrição, portanto, direito de comprar. Então, na prática, ele é sim igual a quem tem uma call. Porque uma call é o direito de comprar alguma coisa. O direito de subscrição é igual a uma call. Você exerce ou não. Ele é obrigado a exercer o direito, não é verdade? Porque eu acabei de explicar ali, né, na página em branco, ele exerce se quiser. E ele pode negociar esse direito antes de exercer, porque ele pode fazer o que ele quiser. O direito é dele. Equivale a uma call, tá bom? Que também pode ser negociada antes do meu exercício. B de Brasil, olha aí, mudou o gabarito, hein? 4. O estagiário especialista em investimentos está fazendo uma consultoria para um cliente, tá? Esse cliente é investidor domiciliado residente do Brasil, deseja realizar aportes em previdência. Para orientar esse investidor na melhor modalidade para aporte de previdência, se é um PGBL ou um VGBL, o estagiário deveria questionar sobre o quê? Bom, o que eu preciso saber para se vai em P ou V? Primeiro, tipo de renda, porque o tipo de renda vai impactar diretamente no meu modelo de declaração do imposto de renda. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a minha renda, sou sócio de empresas e vamos supor que eu receba só dividendos, só rendimento isento. Não faz sentido, né, com essa informação somente, eu declarar o imposto de renda pelo formulário completo. Então, como que compõe a minha renda? Já em outra análise, se eu receber 30 mil reais por mês, por exemplo, em CLT, né, o que acontece? Eu tenho uma renda tributável alta e sou contribuinte do regime geral da Previdência, né, porque é obrigatório para quem é CLT. Então, o que eu tenho que saber é a composição da renda e se eu sou um contribuinte do regime geral de Previdência Social. Porque se eu sou um contribuinte, se eu tenho uma renda tributável alta, eu deveria colocar no PGBL. Mas só faz sentido se eu for contribuinte do regime geral.
Porque para ter o benefício do PGBL, eu tenho que ser um contribuinte do regime geral da Previdência Social. Tá? Então vamos lá. Por que a A está errada, né? Eu sempre explico tudo no detalhe. Modelo de declaração de IR atual. Isso definitivamente não importa. Porque o atual é do ano passado. Né? Eu sempre declaro o ano que já passou. E isso não importa. Importa como é que eu tô daqui para frente. Né? Então, a B menos ainda. E a C já explica por esse finalzinho aqui. Então, o meu modelo atual de imposto de renda, ele refere-se ao que aconteceu no ano passado. E não no que está acontecendo agora. Eu posso, no ano passado, ter recebido muitos dividendos. E aí eu fiz pelo modelo simplificado. Já esse ano eu tenho uma renda tributável alta. Fui contratado por uma empresa. Muda tudo. Tá? Agora, chegou a hora de a gente, logicamente, pedir, né, a sua força. Deixa um joinha aí pra gente ajudar o estagiário. Você sabe que o estagiário é remunerado por like aqui. Quanto mais likes, mais ele ganha grana. E assim ele vai comprar o seu Play 5. Deixa um joinha pra nós, custa nada, tá bom? E também te dizer que ontem eu abri as inscrições para o Ultimato Ambima. Ultimato Ambima é definitivamente a solução para você não se preocupar mais com as provas da Ambima. Você vai ser aprovado em CPA10, CPA20 e CEA, um pacotão da aprovação esse ano ainda, antes das provas mudarem. E ele está com uma condição especial, então clica aqui embaixo na descrição dessa aula, você vai ter mais informações sobre o Ultimato Ambima, que é para a gente resolver, enterrar a preocupação, por isso que eu estou ali, inclusive, fazendo as covas, enterrar a preocupação com as provas da Ambima de uma vez por todas. Aqui embaixo tem mais detalhes. Bora? Bora! 5. O estagiário está em uma conversa com alguns amigos sobre desvio padrão de uma amostra. Ele afirma que... O que é o desvio padrão de uma amostra? Né? Então, o que acontece é o seguinte, olha só. Uma amostra, eu tenho vários ativos, né? Então eu tenho o ativo A, o ativo B, o ativo C, o ativo D. Cada um deles tem a sua média. O que é a média? Retorno esperado e o seu desvio padrão. Né? Então, o A tem a média 3, desvio padrão 4, ou seja, tem um desvio padrão razoavelmente alto. O ativo B tem média 8 e desvio padrão 16, ou seja, vai variar mais ainda. O C, média 2, desvio padrão 1, praticamente sempre entrega os dois. E assim por diante, né? Legal, essa é a minha carteira. Quando eu pego o desvio padrão da carteira toda, vamos supor que o desvio padrão da carteira toda seja, sei lá, 9, tô inventando aqui, tá? Esse desvio padrão reflete o quê? Ele vai pegar o desvio padrão de cada um dos ativos, cada uma dessas pessoas, dessas partes que compõem a minha carteira e vai fazer uma média desses desvios. Ah, Lucas, mas espera aí, desvio padrão ou média? Calma. O desvio padrão da carteira de uma amostra, que são várias pessoas, vários ativos, ele é o desvio padrão de cada um deles trazido numa média desses desvios. Porque senão eu teria de um individual só. Né? E perceba, Lucas, o desvio padrão dessa amostra aqui é 16. Deixa eu pegar outra coisa. O desvio padrão dessa amostra é 16? Não, 16 é o máximo que vai oscilar. Em média oscila 9. Eu criei uma média fake aqui, tá? Mas você tem que fazer a média dos desvios para chegar no desvio padrão. Essa é a ideia de uma carteira. Então, ele vai entregar o quê? Desvio padrão é a média de todos os desvios em relação à média dessa amostra. Não é o máximo, porque o máximo é um cara que oscila muito. Não é o mínimo, porque o mínimo é um cara que oscila muito pouco. Eu tenho que pegar a média de todos os desvios para chegar na média da carteira, da amostra, que são vários representantes. Né? Então, letra A de amor para você. Coraçãozinho aqui, como a gente sempre faz. Beleza? Beleza. 6. O estagiário está decidido em investir em ativos de renda fixa, atrelados à dívida pública, transacionados no exterior. Porém, ele não deseja... Deixa eu pegar aqui, ficou ruim. Dívida pública, aqui, transacionados no exterior, que era a semana passada. Porém, ele não deseja realizar esse investimento de forma direta, mas sim por um instrumento de investimento coletivo. O que é instrumento de investimento coletivo? É um fundo, né? É um instrumento, uma forma pelo qual eu vou utilizar de investimento coletivo, de mais pessoas, fundo de investimento, tá? Aí, deixa eu te dizer uma coisa, como é que funciona essa tal de dívida pública, tá? Então, o governo federal, ok?
ele tem, durante o ano, né, a sua arrecadação. Então vamos supor que arrecadou 300 e tem as suas despesas, teve despesa de 400. Ou seja, ele está com um déficit, né, faltando dinheiro em 100. Deixa eu botar aqui, circular em vermelho, que ele está faltando no seu caixa 100. Como é que ele se financia com isso? Pô, se eu tenho um salário de 300 e gasto 400, eu vou no banco e pego 100 emprestado. O governo, ele não vai no banco e pede dinheiro emprestado. O governo, ele emite títulos dessa dívida. Ele pega esses 100 bilhões, fatia em pequenos pedacinhos e vende para mim, para você, para uma galera aqui, tá? Isso chama-se dívida pública. Dívida pública. Por que pública? Porque é do governo, tá? Beleza. Esses 100 bilhões, né, da dívida pública, esse governo, o governo, ele pode emitir de duas formas. Fazer uma dívida interna ou dívida externa. O que é isso? Dívida interna é aqui dentro, logicamente, e dívida externa é fora. Quando ele faz dívida interna, ele emite esses 100 bilhões de dívida, esses pedacinhos que vão compor os 100 bilhões, aqui no Brasil. E dívida externa, ele vai lá fora e emite títulos da dívida. Porque tem investidores no mundo inteiro que compram títulos da dívida do Brasil, sem vir até aqui. Você emite dívida lá. E aí, olha que louco. Eu tenho fundos no Brasil que compram títulos de dívida lá fora. E chama justamente fundo de renda fixa, porque esses títulos públicos são renda fixa, da dívida externa. Ele vai comprar dívida emitida lá fora. Fundo de renda fixa é mais geral, tem várias subclasses, né? Crédito privado é tudo que não é emitido nem por banco, nem por governo, então é emitido pela Gol, pela Vale, pela Petrobras, etc. Tudo bem? Fundo cambial do exterior fundo cambial não é título de renda fixa, tá bom? Sei de casa para você. 7. O estagiário está numa conversa com os amigos sobre os indicadores de risco e retorno dos ativos. Ele afirma que o índice Nananá representa o risco total, enquanto Nananá representa o risco sistemático de um ativo. Pois bem, deixa eu pegar uma folha branca aqui para explicar uma coisa para você, tá? Duas medidas de risco que eu tenho, tá? Desvio padrão e beta de um ativo. O desvio padrão é a oscilação total de um ativo. Então aqui se diz que o desvio padrão pega o risco total de um ativo. É o risco total. O total que ele oscila. Já o beta, ele pega o quanto que eu oscilo em relação ao Ibovespa, quanto que eu oscilo em relação ao mercado, quanto que eu oscilo em relação a um índice de mercado. Então o beta, se diz que ele pega somente o risco sistemático. Porque é quanto que eu oscilo em relação ao sistema, em relação a um índice, em relação ao mercado. Desvio padrão pega tudo que um ativo oscila. E o beta pega só risco sistemático, que ele pega só em relação ao mercado, ao Ibovespa, por exemplo. Então, beta, risco sistemático, desvio padrão, risco total. Lembrando que risco total é o quê? É o sistemático mais o não sistemático, né? Mais o risco específico. Tá bom? Então, desvio padrão, risco total. Beta, risco sistemático. E aí, se a gente for lembrar, o índice Sharpe, eu tenho o índice Sharpe e tenho o índice Trainor. Lembra? O índice Trainor usa beta. Né? Lembra? O Trainor pega beta, etc, etc. Nem fui eu que queria ser um professor antigo que eu tive. Já o índice Sharpe usa desvio padrão como índice de risco. Então, se índice Sharpe usa desvio padrão, portanto, o índice Sharpe é risco total, ok? E o índice Trainor é risco sistemático, né? Porque o índice beta vai utilizar ou me entrega o quanto que eu oscilo em relação ao mercado. Então, índice Sharpe, risco total. Índice Trainor, risco sistemático. E é justamente isso que a questão trouxe para você. Sharpe e Trainor. Beleza? Você de casa. 8. O estagiário estava aposentado com plano de previdência complementar tipo PGBL. Faleceu e sua esposa Sinara continuou recebendo a renda mensal de 10 mil por mais 10 anos. Ou seja, por um tempo.
Nesse caso, qual era o tipo de renda do plano do estagiário? Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, tá? 1. Renda vitalícia com extensão ao beneficiário. Renda vitalícia é enquanto eu viver e eu posso contratar ela com extensão ao beneficiário. No caso, a Sinara. Se eu contratei uma renda vitalícia com extensão ao beneficiário, ela é estendida ao beneficiário. E continua sendo uma renda vitalícia até o beneficiário morrer. Que não foi o caso, né? Porque durou só mais 10 anos. Então, não é a A. A B. Renda vitalícia tradicional. Renda vitalícia tradicional é quando eu morrer, cessa o pagamento. Perdi. Então, não é nenhuma dessas duas aqui. Porque a A teria que continuar pro resto da vida da Sinara. Agora eu fico com duas. Renda com prazo certo e renda temporária. Renda com prazo certo, ela paga por um prazo certo. Faça chuva ou faça sol, será paga por aquele prazo. Então, renda com prazo certo. Se eu contratei por 15 anos, por exemplo, então, ano 0 ao ano 15 será pago. Ok? Renda por prazo certo. É certo que será paga. Só que eu faleci aqui. Ela é renda por prazo certo porque ela é certeza que será paga por 15 anos. Para o meu beneficiário nesse caso aqui. Nesse caso, a Sinara. E essa aqui é a resposta. Ok? Letra C de casa. Renda com prazo certo. É certo que será paga. E a temporária, Lucas? A temporária, ela é paga por um tempo. Só que, se eu morri, ela não tem prazo certo que será paga. Ela é temporária. Mas ela não é extensível ao beneficiário. Temporária enquanto eu morrer. Desculpa, morrer não. Enquanto eu viver. Então, se eu contratei uma renda temporária por 10 anos, faleci antes de 10 anos, ela não é certo que será paga. Né? Certo que será paga será a renda com prazo certo. Então, ela não é revertida para o beneficiário. Ok? Com isso, a gente encerra o nosso pré-prova. Quero te lembrar para você não se preocupar mais com prova, tirar da frente CPDS via 20C. Aqui embaixo na descrição dessa aula tem o Ultimato Ambima. É ultimato! A gente resolve a Ambima esse ano. Você nunca mais faz prova na sua vida. Clica aqui embaixo para mais detalhes que eu te explico como funciona isso bem certinho. Beijo, até semana que vem. Fui, tchau, valeu.